Neste trabalho, iremos tratar da aplicação da impressora 3D na construção civil, tema apresentado na disciplina Tecnologia das Construções 2. Os integrantes do grupo são Abilaio Pinheiro, Sara Rodrigues e eu, Flávia Barcelos, alunas do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Antes de tratar diretamente da aplicação da impressora na construção, eu irei fazer uma breve contextualização do surgimento da primeira impressora 3D. Bom, a primeira impressora ela foi criada pelo engenheiro Chuck Hull em 1984. A tecnologia que possibilitou o seu funcionamento foi a estereolitografia. A princípio, na época, a sua principal função era a produção de peças de plástico, que era o que a impressora era capaz de fazer com maior facilidade. E depois de algumas modificações, aperfeiçoamentos no funcionamento da impressora, poucos anos depois, o engenheiro patenteou a sua invenção e disponibilizou ela no mercado. Também, na mesma época, ele fundou a empresa dele, 3D System Corp, e essa empresa ela é muito influente até hoje no mercado, nessa área de impressora 3D. Para você ter uma ideia, para se obter a tecnologia na década de 90, o custo era de aproximadamente $1 milhão. Atualmente, você consegue adquirir uma impressora na faixa de R$2.000 e R$20.000. Depende da capacidade e funcionamento da impressora, que cada impressora tem a sua limitação, e isso influencia no preço. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento da impressora. E a primeira coisa que a gente deve fazer quando se quer imprimir um objeto é fazer a modelagem dele. E essa modelagem ela é feita de duas maneiras. Ela pode ser feita pelo software de modelagem 3D ou pela digitalização em 3 dimensões. Um dos softwares que eu coloquei como exemplo é o SketchUp, que é muito conhecido dentro da construção civil, que você faz o projeto, faz ele em 3D, você tem uma visão melhor desse projeto, então com ele você pode fazer esse modelo para você imprimir. E na digitalização eu uso esses scanners, que ele escaneia todo o objeto. E o scanner não é limitado em tamanho, aqui eu estou mostrando uma peça pequena nessa figura 3, mas pode digitalizar carros, enfim, peças maiores. Bom, continuando a falar sobre o funcionamento da impressora, depois que você faz a modelagem do objeto, seja pelo software ou pela digitalização, você precisa passar essa informação para a impressora. E você passa isso através do software da impressora. E como que esse software ele funciona? Primeiro, quando ele pega o seu modelo, ele vai determinar como imprimir esse objeto utilizando uma menor quantidade de material e tempo, então de uma forma bem eficiente. Depois dele fazer essa determinação, o software da impressora ele vai compilar todos os dados que estão no seu projeto. Como que ele faz isso? Ele faz por camada a camada do objeto, que é como ele vai ser impresso, e pegando as coordenadas x e y de cada camada. Então, depois que você faz a modelagem, você passa o seu modelo para a impressora, você vai para a etapa de impressão. E eu vou falar sobre 2 tipos de impressão. São vários, mas eu vou citar 2. O por fusão é o primeiro que eu vou falar. Como mostra a figura 5, esse modelo de funcionamento, por fusão, ele usa um material que é um filete de plástico, que é esse filete amarelo que está na figura 5. Normalmente, se usa esse plástico ABS, que é como ele é chamado. Como esse filete ele é preso nessa bobina, ele vai esquentando, e à medida que ele vai fundindo, essa cabeça da impressora, ela vai pegando as coordenadas do seu projeto e fazendo o seu objeto de camada em camada. Na medida que o material derrete, ele é injetado na base, e quando termina a primeira camada, essa base desce
para essa turbina continuar fazendo a próxima camada do objeto. Falando agora do segundo modo de impressão, que é o por fusão a laser, de acordo com a figura 6, a impressora ela possui esse laser, né, de alta potência, que ele vai fundir esse pó ultra fino que está presente em toda a base da impressora. Os materiais mais comuns para esse pó são plásticos e metais. Então, como que funciona? Depois da impressora pegar as suas coordenadas do seu projeto, esse laser ele vai fundir esse pó ultra fino de acordo com as coordenadas, e quando ele terminar a primeira camada, vai passar esse rolo metálico em cima, distribuindo mais pó sobre essa camada já feita, e com isso a impressora vai continuar fundindo, né? O laser vai continuar fundindo esse pó, vai continuar formando o objeto de camada em camada. Bom, depois de mostrar de uma forma mais ampla o funcionamento da impressora 3D, eu vou mostrar alguns exemplos da aplicação dela na construção civil. E esses exemplos eles vão ser desenvolvidos de uma forma melhor no decorrer do trabalho. O primeiro exemplo que eu coloquei na figura 7 é a construção de paredes com impressora 3D. Além da construção de paredes, também pode-se construir vigas, pilares, placas de concreto. Já foram feitas alvenarias, né, toda a alvenaria feita apenas com a impressora 3D. Ou essas placas de concreto também, elas são feitas em um lugar e transportadas para o lugar da obra, né, original. Então, você pode usar essa impressora para construir uma placa ou uma alvenaria pré-fabricada em um lugar, né, e ela pode ser utilizada no outro lugar da obra. Na figura 9, eu tenho as placas de concreto, né, sendo levadas até o local da obra. E na figura 8, uma alvenaria toda construída, né, no lugar mesmo com a impressora. Outra aplicação bem interessante para a construção é a produção de maquetes. Como pode se ver na figura 10, a riqueza de detalhes na maquete é muito grande. E você reproduzindo isso com a impressora, você tem a garantia que o seu projeto vai ser 100% fiel. Então, é muito viável você fazer a impressão de maquetes na impressora, porque a sua maquete fica muito mais bem feita e muito mais rica em detalhes. A construção civil tem acompanhado os desenvolvimentos em técnicas de impressão 3D e começou a aplicá-los em maior escala, principalmente a impressão de concreto e materiais cimentícios tem ganhado muitos interessados. A primeira técnica de impressão 3D para construção civil é chamada de Counter Crafting, que é uma tecnologia de fabricação aditiva que usa o controle de computador para formar estruturas de materiais cerâmicos e à base de cimento. Outro sistema é o Concrete Printing, que imprime à base de cimento. Na construção 3D, o material pode ser fibras de madeira, metal, plástico e areia. Como não há desperdício de material, a construção é mais barata. Essa tabela apresenta os componentes, os processos de impressão e os materiais empregados nas diferentes tecnologias de impressão 3D. A aplicação na produção de protótipos físicos pode ser observada no Senai, onde a impressão 3D vem sendo utilizada pelos alunos em projetos finais dos cursos superiores de tecnologia e pós-graduação. Foram também produzidos protótipos físicos para fins didáticos, que apoiam as disciplinas de desenho técnico e projeto arquitetônico. Outra utilização é fazer a impressão de maquetes de casas inteiras. A maquete é mais interativa e mais fácil de entender do que os desenhos em plantas convencionais. A aplicação em edificações pode ser observada nessa empresa chinesa, que imprime grandes pedaços de um edifício em uma fábrica, os transporta e executa a montagem no local da construção. A mistura utilizada contém fibra de vidro,
aço, cimento, agentes de endurecimento e resíduos de construção reciclados. Outro exemplo em aplicação em edificações é de outra empresa chinesa. A empresa criou um processo de impressão 3D no local para reduzir os custos de transporte e aumentar a eficiência da produção. Essa empresa construiu com tecnologia de impressão 3D um edifício de 400 metros quadrados em 45 dias, enquanto que na construção convencional demoraria 3 meses. Bom, o primeiro exemplo sobre impressora 3D é de um prédio na China de 5 andares, feito como se fosse de tijolos aparentes na sua fachada. A empresa responsável foi a Winsan, está localizado no Parque Industrial de Suhu, na China. O prédio foi feito com uma mistura de solo e resíduos de construções industriais como vidro, que foram adicionados em uma base de cimento com secagem rápida. As peças e estruturas foram montadas no local com isolamento e reforços de aço. Então aqui na figura 15 vocês podem ver como foi finalizado o prédio e ele está sendo utilizado para visitações. Nas figuras 16 e 17 é possível ver o detalhamento das estruturas e das peças montadas. Na primeira imagem é possível ver as peças mesmo, e na segunda imagem é o detalhe da estrutura da armação para reforço e suportar cargas maiores. Após o término da construção, foi percebido que houve uma redução de 30% a 60% no desperdício de materiais em relação a outras tecnologias. O tempo de construção diminuiu de 50% a 70%. Os custos da mão de obra foram subtraídos pela metade. E em 2014, essa mesma empresa construiu 10 casas de 200 metros quadrados montadas com partes impressas. E cada casa custou mais ou menos $4.800, que mostra que é uma tecnologia que pode ficar barata e pode ser utilizada também em larga escala, com mais estudos. Na foto, na figura 18, é possível ver o interior da edificação e é possível perceber também as camadas que são feitas na impressora 3D e as janelas foram colocadas após a construção e é possível ver o detalhamento na imagem. O segundo exemplo é de uma ponte em Alcobendas, no município de Madrid, uma ponte para pedestres, que foi toda planejada, renderizada no BIM, plataforma BIM, e colocada nesse parque. É a primeira ponte com impressão 3D do mundo para pedestres. É uma travessia em um canal no Parque Castilla-La Mancha. Ela tem 12 metros de comprimento e 1,75 de largura e foi feita de concreto micro-reforçado. A empresa responsável pela execução foi a Acciona e o projeto do Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha. Nas imagens 20 e 21 pode-se ver um pouco mais sobre o detalhamento dessa ponte, perceber a liberdade de formas que é possível com essa tecnologia 3D, que não seria possível talvez com tecnologias convencionais. O terceiro exemplo é uma casa na Holanda. Não chega a ser uma casa, seria uma pequena cabana em Amsterdã. Ela tem 8 metros quadrados de dimensão. O projeto foi feito pela DOS Architects. Foi feita em bioplástico sustentável e pode ser utilizada como abrigo temporário, principalmente em países que às vezes sofrem com terremotos e outros tipos de acidentes naturais. Seria uma boa opção utilizar esse tipo de construção. Quando ela não for mais necessária, todo o material pode ser reutilizado em uma outra impressão. Nas figuras 23 e 24
é possível ver detalhes da estrutura, do piso e do espaço interno e das texturas na parede. Ela possui janelas em cada uma das pontas do projeto, as paredes são texturizadas e possuem um formato tridimensional, que é o que dá estabilidade para a cabana, como se fosse uma espécie de colmeia. A cor é preta porque ganha o óleo de linhaça no processo de impressão e foi adicionado concreto em algumas partes da estrutura para que ele ganhe mais resistência à compressão. Nas figuras 25 e 26 é possível ver o teste feito o preenchimento com espuma de ecoconcreto e para testar a resistência dessa mistura. Então tem todo o procedimento nessas imagens. E na outra figura é possível ver o detalhe da impressora Comic Maker, que é a impressora utilizada, imprimindo uma parte da colmeia dessa construção. Visto tudo isso no nosso trabalho, é possível estabelecer alguns pontos que podem ser considerados vantagens de se utilizar essa tecnologia. Primeiro, uma maior liberdade de criação ao arquiteto com o uso de formas geométricas mais arrojadas, conforme nós vimos nos exemplos dados. Permite a criação de elementos customizados, por exemplo, ao longo da fachada e etc., como visto na ponte, por exemplo. Maior controle da qualidade na pré-fabricação de elementos, já que ele é feito todo no projeto, todo computadorizado, é possível analisar passo a passo o que está sendo feito e cuidar para que a qualidade final seja esperada. Como foi dito, maior controle da qualidade na pré-fabricação de elementos. Menor desperdício de material, uma vez que é tudo bem planejado. Redução dos custos, necessidade menor de mão de obra, redução no tempo de construção, possibilidade de utilização de materiais alternativos e reciclados. Entre as desvantagens, nós podemos citar o alto investimento inicial feito para a compra das máquinas, uma vez que não são impressoras baratas. É necessário um investimento inicial muito alto para a compra dessa tecnologia. Ainda está na fase de estudos, então é necessário saber mais sobre questões de resistência, questões de isolamento, como funciona mesmo essa tecnologia. Dificuldade de disputar com as práticas atuais de construção, uma cultura do mercado já estabelecida para alvenaria convencional ou mesmo alvenaria estrutural, que é algo já mais comum. Disponibilidade de mão de obra barata, que a mão de obra ainda é mais barata para alvenarias convencionais do que para esse tipo de tecnologia. Pode contribuir para o aumento do desemprego, porque uma vez que você utiliza mais a máquina para construir, você não vai precisar tanto da mão de obra no canteiro. Então, isso pode aumentar ainda mais o desemprego na construção civil, que é uma das áreas que mais emprega pessoas no país. Então, nós concluímos que a impressão 3D pode revolucionar a indústria, reduzindo os custos para a produção e para a customização. Por gerar poucos resíduos, exige menos mão de obra comparada a outros processos construtivos e facilita a criação de protótipos. Porém, pela novidade da tecnologia, há uma falta de dados mais concretos sobre o custo, prazo e qualidade das construções e como ela funcionaria em grande escala. Uma análise do custo-benefício técnico-prático para a seleção da tecnologia mais adequada dependerá de uma maior utilização nos próximos anos e maiores testes no assunto, na área mesmo. E é isso, nosso trabalho. Espero que tenha ficado esclarecido um pouco mais sobre esse tema de impressoras 3D na construção.